Paz do Senhor, querida Igreja. Glória a Deus. Estamos aqui reunidos esta manhã para aprendermos mais do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Neste dia em que o mundo celebra a Páscoa, nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Nós celebramos a consumação da primeira parte da história, da nossa história, da história da redenção. Amém? Eu queria ler convosco, para a introdução desta mensagem, um trecho bíblico que está em Isaías, capítulo 52, e eu quero ler convosco o verso 3 e o verso 7. Isaías, capítulo 52, verso 3 e depois o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor: por nada foste vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Verso 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Pai Santo, graças te dou, meu Pai, porque quão forte, quão poderosa, quão manifesta é a Tua presença neste lugar. Já tens falado connosco, Senhor, através das orações, através dos louvores, através das palavras que foram lidas, mas estamos prontos, Senhor, para ouvir a Tua mensagem, para ouvir aquilo que tens para falar connosco esta manhã. Senhor, que a Tua palavra venha em poder e em autoridade. Senhor, utiliza-me de mim nesta hora, para que eu seja somente o transportador da Tua palavra, o Teu mensageiro. Fala através de mim, Senhor. Que o meditar do meu coração e que o abrir da minha boca sejam agradáveis da Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. Todo o povo diz comigo amém, amém. E glória a Deus. A mensagem que eu trago hoje tem por tema uma pergunta para as nossas vidas. Neste dia em que o mundo celebra a Páscoa e celebra completamente diferente do que ela é, na verdade, porque Páscoa em hebraico quer dizer passagem, e a Páscoa foi instituída por Deus através de Moisés lá na terra do Egito. Antes deles saírem, eles celebraram a Páscoa, que quer dizer passagem, retirada. E nós hoje, de uma forma ou de outra, também celebramos a Páscoa, porque nós passámos do reino das trevas para o reino da sua luz, por causa do amor de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, por causa daquilo que Ele fez naquela cruz. Mas muitos de nós hoje celebramos a Páscoa sem nos lembrarmos sequer do que é que isso custou. Qual foi o preço que foi pago? E a minha pergunta é, e é o tema desta mensagem: você sabe quanto custou a sua salvação? Você sabe quanto custou a sua felicidade? Você sabe quanto custou a alguém para que você hoje pudesse estar aqui louvando a Deus, adorando a Deus, em tranquilidade, sabendo que a sua alma está liberta, sabendo que a sua alma está a ser santificada, sabendo que um dia você tem um lugar à mesa das bodas do Cordeiro e você vai ser servido diretamente das mãos daquele que foi o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa alegria. Você sabe qual foi o preço que foi pago? E era isso que eu queria falar convosco hoje. Qual foi o preço que foi pago por Jesus para que hoje nós pudéssemos ser salvos? Qual foi o preço que foi pago por Jesus para que nós hoje pudéssemos ser alegres e termos a certeza da vida eterna? Esta mensagem eu já falei nela várias vezes, mas eu tenho a consciência, tenho a fé, tenho a certeza que algo mais Deus nos vai acrescentar hoje. Você pode dizer: pastor, mas eu já ouvi esta mensagem. Pois, eu também já a preguei. Mas eu sei que Deus vai falar coisas novas hoje. E eu quero falar naquilo que Jesus pagou.
até chegar ao dia 2, até chegar ao dia da ressurreição. Houve um caminho, houve um percurso, houve sofrimentos que foram sofridos, houve desilusões que foram sofridas. Eu, quando penso naquilo que Jesus pagou pela minha vida, eu só chego a uma conclusão: é inimaginável. Eu não consigo sequer fazer um pensamento, eu não consigo elaborar uma ideia de como é que um homem consegue sofrer tanto por causa de alguém. E muitas vezes nós, meus amados irmãos, nem damos valor nenhum. Achamos uma coisa natural. Faz parte da religião. Isso já passou, isso foi uma época. Não foi época nenhuma, meu amado. O preço já foi pago. O preço já foi quitado. Jesus pagou, falando em termos do mundo, Jesus pagou tostão por tostão aquilo que diz respeito à sua vida. Aquilo que você deveria ter pago, Jesus pagou. Mas quando nós falamos no sofrimento de Cristo, a nossa ideia vai para a cruz. Sim ou não? Foi na cruz. Mas existe sofrimentos que Jesus sofreu antes de chegar àquela cruz. Existem sofrimentos que Jesus sofreu e não foram sofrimentos físicos, foram sofrimentos psicológicos, morais. Coisas que Jesus passou, que Jesus aguentou por causa do seu amor por mim e por si, que você não aguentava. Coisas que Jesus passou, que se passasse na sua vida, você abandonava, você baixava os braços, mas Jesus aguentou tudo. E se você tiver curiosidade, a partir do Mateus, capítulo 21, é o livro que nos relata melhor aquilo que o trajeto de Jesus, e eu vou relacionar isto com Lucas, mas a partir do capítulo 21, nós vemos que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. Jesus sabia para aquilo que ia. Jesus ia subindo o Monte Sião até à cidade de Jerusalém, e ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia padecer. Ele sabia que ia ter que pagar uma dívida impagável, mas que ele ia pagá-la. E ele sobe ao monte, ele sobe até à cidade de Jerusalém, montado numa jumentinha, e é recebido em festa, em apoteose, pelo povo de Jerusalém, que desfolhava folhas de palmeira pelas ruas para que o rei passasse. E eles iam dizendo: Hosanna, Hosanna, Baruch Adá Mishem Adonai, que quer dizer: bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus entra em apoteose. Jesus entra em grande glória na cidade de Jerusalém. Mas ele sabia no seu coração que essa glória iria durar pouco tempo. E iria durar dias. Ele entra numa terça-feira em Jerusalém. E quando ele vai ao templo, quando ele para no jumentinho, estaciona um jumentinho na escadaria do templo, ele tem a primeira desilusão. Ele tem a primeira facada no coração. Os cambistas e os vendedores ambulantes estão a fazer da casa do Pai, estão a fazer do templo casa de negócio, casa de transação, casa de comércio. E ele irrita-se, ele aqui tem uma ira santa. E ele corre com todas aquelas bancadas ao pontapé e à varada e à chicotada. Foi a primeira facada que Jesus levou no coração. Jesus viu a hipocrisia dos homens, os mesmos homens pelo qual ele estava disposto a sofrer. Eles estavam adulterando, eles estavam traficando, eles estavam vendendo, eles estavam mercantilizando dentro do templo, dentro da casa de oração, dentro da casa onde era a casa de Deus, a casa do repouso de Deus. E Jesus aí, ele sai de si e ele extravasa a sua ira, enxutando toda aquela gente. E ele começa pregando.
No fim de fazer aquilo, os fariseus, os saduceus e os escribas começam atazanando a cabeça de Jesus, tentando picá-lo, tentando ver onde é que ele poderia falhar e onde é que eles poderiam pegar. E Jesus aí descreve uma série de discursos, uns em parábolas, outros não, mas debaixo de uma ira santa. E quando ele chega ao capítulo 23, Mateus nos descreve o pior discurso de Jesus. E quando eu digo o pior, é o mais duro, o mais cruel, que está lá, que é onde ele censura e condena os escribas e os fariseus, a pontos de, por 8 vezes, ele diz: ai de vós. E quando na Bíblia está escrito ai de vós, isto é um grito agudo da alma. Isto é um desespero da alma. Desespero tão grande que quando ele acaba o discurso aos fariseus, ele chega e chora por Jerusalém. E ele diz: ai de ti, Jerusalém, que matas os teus profetas e não os recebes. Aqui Jesus está em profundo desespero, não físico, mas de alma. Ele já está sofrendo. No capítulo 24 e 25 nós conhecemos, ele começa discursando sobre os últimos dias, e a partir do capítulo 26, então Mateus nos vai descrever o processo da condenação e da crucificação de Cristo. Se você reparar, na noite de quinta-feira Jesus diz aos discípulos: deixam a Jerusalém e vão preparar um lugar, porque eu quero celebrar a Páscoa convosco. E quando ele está sentado, juntamente com aqueles que eram seus, que o acompanharam durante 3 anos e meio, que aprenderam com ele, comeram com ele, dormiram com ele, ouviram, caminharam com ele, andaram com ele, viajaram com ele, supostamente eram aqueles que estavam mais ligados a Jesus. Mas aqui Jesus leva outra facada psicológica. Há um que vai trair. Há um que vai vender por 30 moedas. Há um que vai entregar aos religiosos da época. E Jesus celebra a Páscoa juntamente com os discípulos. Judas já não estava. No capítulo de João, vamos ver que Jesus ainda exerce uma série de ensinamentos aos seus discípulos. E eu penso assim para comigo: será que se fosse eu que sofresse tão grandes afrontas psicológicas, será que eu tinha pachorra, tinha paciência para estar a ensinar mais alguma coisa? Não. Eu não tinha. Mas Jesus teve. Jesus teve paciência para os ensinar. Jesus teve paciência para lhe lavar os seus pés. Jesus teve paciência, está lá em João 17, para orar pelos seus discípulos, mesmo embora o seu coração já estivesse sangrando. E ao fim dessa noite de quinta-feira, Jesus vai com os seus discípulos para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane. E aí começa não só o sofrimento psicológico, mas o sofrimento físico. Porque quando alguém está em sofrimento psicológico, há um ponto em que ele extravasa e começa a afetar a parte física. E eu estou a falar de um homem que era 100% de Deus e 100% homem. Embora Jesus tivesse toda a divindade de Deus, todos os atributos de Deus, ele também tinha todas as características de homem. Ele sentia sede, ele sentia fome, ele sentia dor, ele sentia frio, ele sentia calor, ele sentia sono. E se alguém picasse, doía. Existe um homem chamado
um neurocirurgião francês chamado Dr. Barbet. E esse homem faz uma descrição em relação às narrativas dos 4 evangelhos, e há alguns escritos antigos que não estão na Bíblia, mas que estão escritos em papiros nas bibliotecas. E este doutor considera os sofrimentos de Jesus, disse que não há ninguém que consiga aguentar uma coisa dessas. Não há ninguém que consiga aguentar tão grande sofrimento, tanto físico como psicológico. As duas coisas juntas chegavam para matar um boi. Você está a perceber isto? Está a entender? Se você for ao Evangelho de Lucas, ele também era médico. Lucas era médico, era cirurgião. E esse é o que nos dá mais detalhadamente todo o processo, desde o Monte das Oliveiras até ao Monte da Caveira, até ao Gólgota, até ao cimo da cruz. Se você pensa que tem suportado grandes dores, pense naquilo que Jesus passou e que lhe proporcionou, permitiu que você hoje pudesse ser feliz. Embora com todas as circunstâncias da sua vida, embora com todas as dores da sua vida, embora com todas as necessidades da sua vida, mas você pode ser feliz. Porque você hoje tem uma certeza que mais ninguém tem. Somente os cristãos têm essa certeza, que é a felicidade eterna. Mas essa felicidade eterna foi comprada. E foi comprada por um alto preço. Foi comprada com sangue, suor e lágrimas. E quem fez isso, quem pagou essa dívida, foi um homem. Pagou a dívida de todo o mundo, de toda a humanidade, daqueles que se querem chegar a eles. Quando você pensa que está oprimido e que não tem solução alguma para o seu problema, saiba que há alguém que já lhe deu essa solução. Então, antes de entrar neste pequeno estudo, eu quero dizer, não seja casmurro. Abra o seu coração para Jesus. Abra o seu coração para aquele que já pagou a sua dívida. Abra o coração para aquele que já sofreu o seu sofrimento. Abra o seu coração por aquele que foi condenado injustamente por sua causa, pelo seu pecado. E agora Jesus está num lugar chamado Getsemane. Está lá, Mateus capítulo 26, a partir do verso 36 ao 45. E aqui existem 2 sofrimentos de Jesus novamente. Para quem sabe, as noites de Jerusalém eram frias e os dias eram quentes. E a Bíblia nos diz em Lucas que Jesus suou. Mas antes dele suar, ele chega com os seus discípulos, seus 11 discípulos, ao Monte das Oliveiras. E ele diz para Pedro, Tiago e João, venham comigo. E os outros fiquem. E no verso 38 de Mateus 26, ele diz, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Você já pensou o que é alguém dizer uma coisa dessas? Você já pensou como é que está alguém por dentro quando diz a minha alma está cheia de tristeza até à morte? Ou seja, eu prefiro morrer do que estar a sentir o que estou sentindo. Eu prefiro a morte do que estar a passar por este sentimento. Porque Jesus teve um período, desde que entrou triunfalmente em Jerusalém. Ele estava sofrendo. Ele estava padecendo. Ninguém via, ele não sangrava. Mas ele estava sangrando por dentro. Porque ele estava sabendo que estava caminhando por uma cruz em favor de muitos que não o queriam aceitar. Em favor de muitos que só queriam a sua morte, só queriam o seu mal. Em favor de muitos que, em troca das posições no tempo, as posições sociais, não queriam aceitá-lo. Não queriam aceitar os seus ensinamentos.
E você pensa que isso não dói? Quando você tenta fazer um bocadinho de bem a alguém e esse alguém o trata mal, pensa que isso não dói? Pensa que o coração não sangra? Pensa que a sua alma não fica triste? E ele afastou-se, diz a Bíblia, a uma distância de 10 metros, mais ou menos. Ficaram ali 8 discípulos, 3 foram com ele, Pedro, Tiago e João, e Jesus diz: filhos, orem comigo. Fiquem aqui que eu vou para ali, mas orem comigo. A Bíblia nos vai relatar que Jesus, ele se ajoelha com o seu rosto prostrado no chão, sinal de extrema humildade, de extrema quebrantado, humilhado, esfarrapado. Porque quando você mete a sua cara no chão para orar a Deus, você já está de rastos. Você já não tem forças para mais nada. Era assim que Jesus estava. A Bíblia diz que ele clamava com alta voz, chorando, a pontos dos anjos saírem do céu e o virem confortar, o virem consolar. Ele levanta-se e vai junto a Pedro, Tiago e João, e aí leva outra facada no coração. Os 3 estavam dormindo. O seu mestre lhes tinha dito antes: orem comigo, porque a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Mas mesmo assim, eles descansaram, eles dormiram. Diz a Bíblia que ele retorna novamente e torna a meter a cara no chão, torna a clamar e a chorar em alta voz. E aí começa-se a dar no seu corpo um fenómeno raríssimo ao homem, que chama-se hematidrose. É o que Lucas nos diz, porque ele diz que o seu suor se transforma em sangue. Na verdade não é suor. Na verdade é mesmo sangue e plasma do sangue. E dá uma ideia de ser gotas de suor. Não é. É sangue, é plasma com sangue. Porquê? Porque a pressão da alma de Jesus era tanta, a sua estrutura psicológica estava tão afetada, tão danificada, que começaram a romper os pequenos vasos capilares que estão sobre a nossa pele. Isso chama-se hematidrose. O Dr. Barbert diz que isso é raríssimo e que quando isso acontece a alguém, geralmente, essa pessoa falece, porque ele não aguenta. E Jesus está ali, com a cara no chão, clamando ao Pai em alta voz, chorando, suando suor de sangue. E ele está dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se for possível, não me faças beber o cálice da tua santa ira, mas contudo faça-se a tua vontade e não a minha. Pai, faça-se a tua vontade. Eu estou pronto para beber o cálice da tua ira. Eu estou pronto para pagar os pecados da humanidade. Eu estou pronto para receber de ti a ira que tu devias despender ao homem. Ele levanta-se e os discípulos continuam dormindo e ele diz: Pedro, por acaso não és capaz de orar 1 hora comigo? E diz a Bíblia que ele retorna ao mesmo lugar e continua no mesmo clamor a Deus, na mesma situação. No verso 45 diz: E então chegou junto a seus discípulos e disse: Dormi agora e repousei. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Repare uma coisa, que os discípulos não ligaram nenhuma. Os discípulos não ouviram a voz de Jesus. Porque Jesus diz: porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E os discípulos não atentaram para as palavras. E aí Jesus continua sofrendo. Aqueles homens que andaram com ele, eles não o ouviram. Jesus já entrou em agonia no Getsemane, porque a sua estrutura psicológica já estava danificada.
Ele já tinha visto a casa do pai, conforme estava, já tinha tido um confronto direto com os fariseus, o povo começou a olhá-lo de lado, um dos discípulos o trai, no Getsemane ninguém o ajuda, ninguém ora com ele, e aqui a agonia psicológica. Jesus está destabilizado psicologicamente. Se você pensar no homem destabilizado, Jesus estava destabilizado. Jesus estava em extrema fraqueza física, acompanhada por um abatimento moral violento, causado por profundas emoções e por medo. E o medo destrói a alma das pessoas. E Jesus estava com medo. Porque quando ele grita, quando ele clama ao Pai, Pai, afasta-me este cálice, é sinónimo de medo. Porque Jesus era homem. E aquilo revela a extrema humanidade de Jesus. Jesus estava sofrendo como se fosse você. Jesus estava chorando as suas lágrimas. Jesus estava gritando os seus gritos. Os seus vasos capilares estão destruídos. As suas glândulas suporíferas já eram. E o sangue se mistura a gotas de suor e se concentra na pele e escorre por todo o corpo até à terra. Diz o Dr. Barbat que esta disfunção a hematidrose, ela ocasiona uma extrema sensibilidade em todo o corpo e uma fragilidade que deixa toda a extensão do corpo com dores intensas. Aqui Jesus já começou a sofrer fisicamente. Ele já estava sofrendo psicologicamente e aqui ele começa sofrendo fisicamente, porque ele aqui já está em dores. Mas mesmo assim eu amo este Jesus. Eu amo este homem. Eu amo este Deus. Porque diz a Bíblia que quando ele se levanta com os seus discípulos, eis que vêm os soldados do templo e vem com ele Judas. E Judas chega junto a Jesus e dá-lhe um beijo. E Jesus diz: amigo, é com um beijo que tu me traz? E Pedro se levanta e saca da sua espada e corta a orelha do aprendiz do sacerdote, um rapaz chamado Malco. E olha uma coisa, você precisa de aprender, você precisa aprender mais com este Jesus. Porque embora fisicamente já estava sofrendo, destruído psicologicamente, Jesus ainda se ajoelha e coloca a orelha de Malco no seu sítio e diz: vai embora, vai em paz. Ele é transportado naquela noite. Já era dia de sexta-feira, porque os horários, os dias lá em Jerusalém são diferentes dos nossos. O dia lá começa às 6 da tarde. E quando há este acontecimento da prisão de Jesus, já era sexta-feira. E Jesus vai então para a casa do sumo sacerdote, Caifás. E aí começa sofrimento físico junto com sofrimento psicológico. Acima do que ele já estava sofrendo. Você está a ver um homem, você está a ver o filme. Jesus já está sofrendo. Mais do que qualquer homem poderia sofrer. E quando ele chega à casa de Caifás, à casa do sumo sacerdote, ele é alvo de um intenso interrogatório junto com cuspidelas, murros e chapadas. Você sabe o que é você levar uma chapada injustamente? Você sabe o que é você ser condenado injustamente? O que é que acontece com a sua alma? O que é que acontece com as suas questões psicológicas? A sua santidade perde-se. E diz a Bíblia em Isaías que Jesus aguentou tudo calado, como um cordeiro que vai caminhando, sabendo que vai morrer, sem abrir a sua boca.
Caifás não podia matar, porque naquela época Jerusalém estava debaixo do poder romano e não era permitido matar ninguém sem que fosse o imperador ou sem que fosse o governador a autorizar. Então, Caifás, a única coisa que podia fazer era bater. A Bíblia não nos narra, mas eu faço uma pequena ideia. A raiva que aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles saduceus tinham de Jesus era tanta que, ao apanharem Jesus naquelas condições físicas dentro da casa do sumo sacerdote, a Bíblia não conta, mas eu faço um filme do que é que Jesus passou. Então o sumo sacerdote envia Jesus para Pôncio Pilatos. E quando Jesus chega lá, ele é alvo novamente um forte interrogatório. Ele ainda foi à presença de Herodes, que goza com Jesus, que escarnece de Jesus, que pergunta: mas és realmente o rei? E em Pilatos me pergunta: mas és tu o rei dos judeus? E Jesus só a única coisa que disse é: tu dizes. Após todos estes interrogatórios, vamos a caminho da hora terceira, ou seja, 9 horas da manhã. E na presença de Pilatos, Jesus não se defende, Jesus não diz nada, e Pilatos diz: mas eu não encontro crime neste homem. Este homem não tem crime para a morte. Mas lá fora a multidão se levantava. A mesma multidão que exaltou Jesus: Hosanna, Hosanna, Baruch Adá Mishem Adonai. Essa multidão agora dizia: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E o nosso Jesus, ouvindo isto tudo, sofrendo agora já no corpo, já na parte física, a sua parte psicológica já nem se fala, e Pilatos, não havendo encontrado crime, ele o manda açoitar. E o açoitamento, nesta época, era feito com chicotadas, com chicotes de pele de couro, e as fitas de couro eram entrelaçadas com bolinhas de chumbo e bocados de ossos penteagudos. Dizem alguns historiadores da Igreja Primitiva, e algumas fotografias que eu vi desses chicotes, que eram 39, 40 chicotadas, mas a cada chicotada, bocados de pele e carne eram arrancados. Esse processo de chicoteamento era feito com 2 homens, 2 carrascos, geralmente um mais alto do que o outro, para que um abrangesse uma parte do corpo e o outro abrangesse a parte do corpo. Você já pode estar a imaginar que a 39ª chicotada que deram a Jesus, como é que estavam aquelas costas. Umas costas que ele não era gordo. A Bíblia não me diz qual era a constituição dele, mas um homem que anda muito não pode ser muito gordo, não tem muita gordura. Facilmente a carne dilacerada se chega aos ossos das costelas, mas temos que nos lembrar aquilo que aconteceu lá atrás no Getsemane. E o seu corpo já estava destruído. A sua fragilidade já era tanta, ainda mais as chicotadas. Tirando Jesus para fora, davam-lhe bufetadas, lhe puseram uma roupa de púrpura e diziam: salve, Rei dos Judeus. E nessa altura já está a ser construída uma coroa de espinhos de acácia,
que mediam cerca de 3 a 4 centímetros. E esses espinhos, quando eram entranhados na carne, eles produziam uma dor intensa. A carne inchava e a febre aparecia. Essa coroa foi enterrada, diz a Bíblia, enterrada na cabeça de Jesus, provocando-lhe uma dor intensa. Sua cabeça já não era irreconhecível. A Bíblia diz em Isaías que a sua cara como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que a de outros filhos dos homens. Eu acho engraçado, acho curioso, como é que a Igreja Católica aparece com o sudário de Turim, que é um pano de linho branco, com que Maria limpou a cara de Jesus quando Jesus transportava a cruz na Via Sacra. E aquele sudário apresenta o rosto de Jesus, o sangue que estava estampado no rosto. O sudário, esse pano, tem a estampagem da cara de Jesus em sangue. Dizem, que eu nunca vi, que é uma cara bonita. Como é que pode ser uma cara bonita? De um homem que já levou chapadas, um homem que já foi chicoteado, um homem que está fisicamente, psicologicamente de rastos, um homem que já tem a cabeça inchada por causa da coroa de espinhos. Como é que pode alguém ser bonito? Os espinhos penetraram no corpo cabeludo, fazendo-o sangrar. Se você falar com um médico cirurgião, pergunte-lhe a ele onde é que é a parte mais sangra. Na cabeça. Os pequenos vasos sanguíneos, já deteriorados por causa do Monte das Oliveiras, agora sofrem esse impacto destes espinhos venenosos. E não só o veneno do espinho, como o enterrar do espinho na carne da cabeça de Jesus. E agora aqui começa a caminhada para o Calvário. E o que era esta caminhada? No Evangelho de João, a partir do capítulo 19, versos 16 e 17, diz: então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e o levaram. E levando a ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Pilatos mostra o homem dilacerado à multidão. A multidão feroz não se entristece por aquela figura, antes escolhe Barrabás, um assassino condenado à morte. Eles preferem Barrabás do que aquele homem em sofrimento, do que o Filho de Deus vivo. Eles colocam sobre os ombros de Jesus um grande braço, o braço horizontal da cruz. Aquela cruz que você vê aí nos filmes, muito comprida, que ele vai arrastando, não é nada disso. O que Jesus levou foi o braço horizontal da cruz, porque a estaca já estava no monte, já estava no buraco. E essa estaca, esse braço horizontal da cruz, era feita com madeira da cássia. E se nós soubermos o que é madeira da cássia, a madeira da cássia é uma madeira que não é lisa, tem vários nós, várias deformações. E agora imagine um pau quadrado, com cerca de 50 quilos, multiforme, áspero, a trabalhar em cima de umas costas dilaceradas por 39 chicotadas. O Monte da Caveira ficava a cerca de entre 600 e 800 metros de Jerusalém para fora. Era o caminho que Jesus iria fazer, com esse pau pesando 50 quilos. E quando Jesus caía, o pau ia atrás.
E quando o pau ia atrás, à medida que ia esfolando mais as costas de Jesus, era o impacto do pau a cair e Jesus a cair. E tudo aquilo não é muito difícil perceber o grau de dor que aqueles 600 metros provocaram no nosso Jesus. A caminhada começa com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheios de pedregulhos. Não é só o peso da estaca, os soldados o puxam com cordas para que ele ande mais depressa. E finalmente, para ganhar mais algum tempo, os soldados escolhem dentro da multidão um homem chamado Simão e puseram a estaca sobre os ombros dele. Sobre o Calvário, tem início a crucificação. E nesta crucificação existe mais uma série de sofrimentos físicos e psicológicos que Jesus tem que enfrentar. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 19, dos versos 18 a 34, você vai perceber aquilo que a gente vai falar. Quando ele chega ao monte do Calvário, os carrascos retiram a estaca, o pau das costas de Jesus, retiram a túnica que ele levava, a túnica que lhe tinham metido lá no palácio de Pôncio Pilatos. Quando ele chega lá, retiram a túnica e você imagina, já vamos perto da hora sexta, o sol já vai alto. Aquele sangue misturado com suor, com terra, com carne dilacerada, já começa a secar. A túnica está lá. E a túnica vai secando juntamente com aquele sangue e com aquela carne, com aqueles bocados de carne. E quando ele chega ao monte do Calvário, os carrascos retiraram a túnica. E a túnica levou consigo bocados de carne das costas de Jesus. Esta dor, para quem já se queimou, e para quem já meteu um penso, e quando você vai retirar o penso e vem aquela crosta, isso provoca uma dor. Agora imagine a extensão das costas de Jesus ao ser retirado aquele pano, aquela túnica. Cada fio da túnica aderiu à carne viva. E com aquele puxão violento, há um risco muito grande daquela dor provocar uma síncope a Jesus. Eu não sei se provocou, se não. Mas eu sei que a partir dessa altura deveria haver momentos na vida de Jesus, na mente de Jesus, que ele já não sabia onde ele estava. Ele estava a perder a noção do tempo e do espaço. Ele estava a perder a noção da realidade, porque as dores eram imensas. Então Jesus é deitado de costas e as suas chagas se incrustam de pó e pedras. Eles depositam sobre o braço horizontal da cruz. Então aqui os carrascos tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a perfuração dos pregos. E aí os carrascos pegam nos pregos, é um longo prego pontiagudo e quadrado, e colocam sob o pulso de Jesus. O que é que você perceba? Que muitas vezes falam que Jesus foi cravado na mão. Não foi cravado na mão. Foi cravado no pulso, na junção entre os dois ossos. Porque se fosse cravado na mão, quando ele viesse, quando ele descaísse, facilmente rasgava. Então era cravado aqui na junção dos dois ossos, para que pudesse suportar o corpo. E Jesus é cravado nos dois pulsos, um de cada lado. O rosto de Jesus deve-se ter contraído assustadoramente. Os nervos medianos romperam-se. A sua cara desfigurou-se.
Essa dor, para quem já fez uma entorse ou já deslocou um nervo, um tendão, sabe bem qual é a dor que eu estou falando. Essa dor propaga-se pelo ombro e vai até às pontas dos dedos. É uma dor dilacerante. E Jesus está a ser furado nas bases dos tendões. É a dor mais insuportável que um homem pode provar. É aquela que é produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Ela provoca síncope e faz perder a consciência. Curioso que Jesus não perdeu a consciência. Este nervo é destruído só em parte, porque a lesão do tronco nervoso permanece em contacto com o prego. Agora, quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se estica como se fosse uma corda de violino. Você está a imaginar isto? A cada solavanco, a cada movimento, ela vibrará, despertando dores dilacerantes. Meu amado irmão, este suplício iria durar algumas horas. Eles levam Jesus à extremidade da trave vertical e quando a trave, porque ela era subida com cordas, quando a trave cai, no encaixe da trave vertical existe um impacto e esse impacto com Jesus pendurado, ele provoca novamente dores insuportáveis. Aí vão pregar-lhe os pés. Pregar os pés também é totalmente ao contrário do que se ensina aí e do que se vê nos filmes. Porque lá eles colocam uma trave pregada à trave, tipo um suporte, e o pé fica um em cima do outro e é pregado um prego por cima. Não era assim que se fazia. Os pés eram pregados de lado, na junção dos artelhos, de forma a que pudessem suportar o corpo pelos pulsos e pelos pés. O corpo ficava imóvel ali. E ele está crucificado. Mas chegamos à hora sexta, e ainda faltam mais 3 horas. E nestas 3 horas Jesus sofre o gozo, o escárnio, o desprezo, as palavras de toda aquela multidão. E muitos daqueles que estavam gozando com Jesus foram aqueles que foram curados, foram libertos, foram surdos que ficaram a ouvir, foram cegos que ficaram a ver, foram coxos que começaram a andar. Muitos daquela multidão, porque estamos a falar da festa da Páscoa, e era uma das festas mais frequentadas da altura. Jerusalém estava apinhada, estava cheia de gente. Muitos daqueles que estavam escarnecendo do nosso Jesus, eles tinham comido o pão e o peixe naquela praia. E Jesus estava ali, suportando as suas dores, as dores físicas, mas também a dor da traição. Quem já não se sentiu traído, o que dói cá dentro. E Jesus estava sofrendo isso. Quando Jesus está pendurado naquela cruz, os seus vasos sanguíneos já estão em colapso, sua cabeça está inchada, Jesus está cheio de dores, seus músculos, seus tendões estão esticados ao máximo, provocando dores dilacerantes, o povo gozando, mas porque ele está pendurado,
A respiração se faz pouco a pouco, mas curta, porque os pulmões estão oprimidos e ele não tem espaço na caixa torácica para conseguir expandir os seus pulmões. Então, a respiração é curta e difícil. Jesus sente sede de líquidos e ele sente sede de ar. Ter sede de ar é como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho e depois se transforma num violeta púrpuro e, por fim, num cianítico. Jesus está agora envolvido por uma asfixia. Os pulmões cheios de ar não se podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, sangue, e os seus olhos querem saltar da sua órbita. Mas o que é que acontece neste processo, nestas 3 horas ainda que faltam? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um pouco de apoio sobre o prego dos pés e esforça-se a pequenos golpes e se eleva aliviando a tração dos braços. E os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda. E os pulmões se esvaziam e o seu rosto recupera a palidez inicial. Por que é que ele faz este esforço adicional? Porque ele quer dizer ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que fazem. Ele vai até ao extremo para fazer aquilo que você não quer fazer em condições normais de vida. Ele vai até ao extremo para pedir o perdão do Pai. E você muitas vezes nem sequer está a passar por metade deste sofrimento, nem uma décima parte deste sofrimento, e não quer abrir a sua boca e pedir perdão ao Pai e perdoar aqueles que o ofenderam. Mas ele, neste esforço, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que fazem. Atraídos pelo sangue e porque estamos nas imediações do Templo de Jerusalém, o templo onde se implementavam os sacrifícios, onde o sangue dos animais corriam, é fácil nós percebermos que havia enxames de moscas. E no Monte do Calvário, atraídas por aquele sangue dos condenados e o sangue de Jesus, aconteceu também um enxame de moscas. Moscas que se unem ao redor do seu corpo e Jesus não pode enxutá-la. Pouco depois o sol escurece. Está em Mateus que o céu se fez trevas. O sol teve vergonha e desapareceu. E quando o sol se escurece, a temperatura baixa. Logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, sedes, câmbrias, asfixia, o latejar dos dedos medianos lhe arrancam um lamento. E aí Jesus retorna outra vez àquele esforço para dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, porque me abandonastes? Aqui Jesus experimenta o sofrimento do próprio inferno. Aqui Jesus experimenta o sofrimento da própria morte, porque é a altura da separação do Pai. O Pai virou a cara ao Filho. O Pai fugiu da face do Filho. O Pai abandonou. À semelhança daquilo que nós havia de acontecer connosco, sofrermos a separação de Deus, Jesus ali, naquele estado lastimável, físico e psicológico, ele experimenta essa experiência. A experiência do afastamento do Pai. E aí, são 3 da tarde. Hora nona em Jerusalém. E ele, no seu último suspiro, ele vai dizer: Tetelestai, está consumado, está tudo pago. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. No meu lugar e no seu lugar. Tenho fé que
E a minha convicção que este pequeno sermão lhe tenha trazido algo à sua vida hoje. E a minha oração é que o tenha mesmo desconfortado, porque esse foi mesmo o motivo que me levou a falar. Desconfortá-lo, tirá-lo da zona de conforto, colocá-lo na zona de conflito. Você anda muito acomodado. Você anda muito acomodado, meu amado irmão e irmã. Você anda muito bem sentadinho. Mas você não está contribuindo para aquilo que foi feito naquela cruz, naquele dia, naquela sexta-feira. Se você está sofrendo, saiba que alguém já sofreu mais do que isso por si e por mim. Muitas vezes nós fazemos do nosso sofrimento o nosso Deus. Muitas vezes nós fazemos do nosso sofrimento a razão da nossa vida. Eu já ouvi nos meus 30 anos dizer: pastor, você não sabe nem metade. Você não sabe o que está falando. Você não sabe o que está dizendo. Com certeza, meu irmão, terá razão nessa observação. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sei o que é que o meu Jesus sofreu. Eu conheço, por escritos, por relatos, por testemunhos, aquilo que aquele homem, embora sendo Deus, ele sofreu no meu lugar. O meu sofrimento é nada em lugar daquilo que ele passou. O meu sofrimento é uma gota em lugar do oceano de sofrimentos que ele padeceu. E padeceu, aguentou e morreu cumprindo o seu papel, falando a mensagem do perdão e anunciando ao Pai: Pai, eu consegui. Se você hoje está aqui, é porque ele conseguiu. Se você hoje está aqui, é porque ele consumou. Se você hoje está aqui, é porque ele teve a coragem de aguentar tudo, aquilo que você não aguentava, aquilo que eu não aguentava, e levou calado todos esses sofrimentos, todas essas dores, todas essas desilusões, todas essas traições. Ele subiu os degraus da cruz e ele cravejou ali. Aquilo que você não podia aguentar, ele aguentou. Está consumado. Tetelestai. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus.